pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana, né, como eu já comentei lá no Classroom, a gente vai ter a recuperação da avaliação trimestral, então aqueles mesmos conteúdos que vocês já estudaram para avaliação trimestral, vocês podem estar estudando também agora para recuperação, tá? Outra coisa, eu comentei com vocês lá no grupo e também no Classroom que eu ia me focar nessa revisão agora dos conteúdos nas maiores dificuldades que vocês tiveram na prova. As maiores dificuldades que eu consegui constatar que vocês tiveram ali é em relação à questão da descrição, do tipo de descrição dos personagens no romance, quando são implícitos ou quando são explícitos. E a segunda dificuldade seria a questão das características ali do texto de divulgação científica, né? Como identificar uma comparação, dados estatísticos, essas questões de opinião, quem está falando, todas essas características bem específicas aí do texto de divulgação científica, tá? Então, aqui na sequência, eu vou estar trabalhando com vocês essas duas questões. A primeira questão é sobre o romance, a característica da descrição do personagem, como se descreve um personagem no romance. O trecho que eu vou estar trabalhando com vocês é uma obra do Moacir Scliar, é a mulher que escreveu a Bíblia. É um romance que acontece por encaixe, porque nós temos uma mesma personagem vivendo em tempos diferentes, né? É uma personagem que vive no nosso tempo de hoje, presente, e ela vai a um terapeuta de vidas passadas e ela descobre que ela foi a mulher que escreveu a Bíblia, e aí teve uma série de acontecimentos na história, no decorrer da história, que levam ela a ter essa obra, essa Bíblia queimada, acontece uma série de coisas. Ela sofre preconceito por ser mulher e ainda por cima por ser uma mulher feia, né? Ele descreve, deixa bem claro pra gente o quanto ela era feia, né? Essa personagem. E um desses trechos é esse que eu vou estar lendo aqui pra vocês, tá? Que é o momento em que, pela primeira vez na vida, depois que ela já saiu desse tempo presente, aí o narrador começa a contar a história pra gente quando ela volta no passado, então na época em que a Bíblia foi escrita, né? E na época do rei Salomão, no caso aqui do texto. E aí é a primeira vez em que ela se olha no espelho, porque ela é uma personagem que morava no deserto, então não existia espelho, nada disso. A primeira vez que ela vê o reflexo dela, né, num espelho, que ela visualiza um espelho, e aí ela começa a se descrever. Então é uma narração, uma descrição feita pela própria personagem da sua aparência física. Aqui dá para vocês perceberem bem a diferença. Vou colocar um trecho em que a gente vai ter essa descrição implícita, né, em que ela faz a descrição e a gente tem que deduzir que ela está usando essas expressões, que ela está se autodescrevendo dessa forma. E no segundo exemplo, a gente vai ver uma descrição da mesma personagem, só que de forma explícita, para que a gente possa entender a diferença desses dois contextos aí, tá ok? Então vamos ao primeiro, que é a implícita, quer dizer, quando eu tenho que fazer a leitura dessa descrição e deduzir o que o narrador está querendo dizer para mim, tá ok? Então ali, ó, eu não podia acreditar no que estava vendo. Meu Deus, sou essa aí? É o momento em que ela se olha no espelho. Não havia ali nenhuma simetria, quer dizer, tudo no rosto dela estava fora do lugar. Os olhos não eram simétricos, o nariz, a boca, naquela face. Nem mesmo a temível simetria do focinho do tigre. Eu buscava em vão alguma harmonia. Não era a grande harmonia das esferas que eu pretendia. Um pequeno ser harmônico já me seria suficiente. Mas nem isso eu obtive, porque havia um conflito naquele rosto. A boca destoando do nariz, as orelhas destoando entre si. E os olhos, que poderiam salvar tudo, eram estrábicos. Um deles mirando, desconsolado, o espelho, o outro com o olhar perdido, fitando desamparado o infinito. Talvez para não ter de enxergar a cruel imagem. Então aqui a gente percebe que ela não usou as palavras feias, não usou a palavra vesga, não usou nada que dissesse de forma clara e direta que as expressões dela eram esquisitas, eram estranhas, mas a gente deduz isso pela descrição, né? Quando ela fala que o olho fitava para um lado e o outro fitava para o outro, quer dizer, ela era vesga. Que o nariz e a boca se destoavam um do outro, não tinham simetria nenhuma, que o rosto dela era feio, que ela era feia e estranha, que tinha alguma coisa de muito esquisito no rosto dela. Então, isso é uma descrição implícita, quando eu faço a leitura e eu tenho que deduzir o que o narrador quis dizer. Ele não usou as palavras vesga e feia, mas quando eu leio, eu deduzo que foi isso que ele quis dizer sobre a personagem, entenderam?
Aqui, daí nós vamos ter uma descrição da mãe dessa personagem, em que a gente tem uma descrição explícita, tá? Ele usou as palavras de forma clara e direta. Depois de pensar muito, achei a culpada, que ela tá falando sobre quem era a culpada dela ser tão feia daquele jeito. Minha mãe. Aquela mulher quieta, assustadiça, tinha medo de tudo, do vento, da trovoada, mas temia sobretudo meu pai, que a tratava a pontapés. Então aqui a gente percebe que o narrador descreve o personagem, no caso a narradora é a mulher que escreveu a Bíblia, né? Que é essa mulher que a gente está falando aqui, então o narrador em primeira pessoa, mas aqui ela está descrevendo a mãe. A gente percebe aqui que ela usou as palavras de forma direta e clara, a gente não teve que deduzir nada. Ela falou que a mãe era quieta e era assustadiça, que tinha muito medo do pai, do vento, da tristeza, que era uma pessoa medrosa. Ela usou essas palavras ali, medo, assustada e quieta, tá? Então isso é uma descrição explícita. E aqui, agora para finalizar, a gente tem um exemplo de uma descrição da mesma personagem, tá? Então, a gente vê que no mesmo texto eu posso ter vários tipos de descrição. Posso ter descrições explícitas e posso ter descrições implícitas, inclusive do mesmo personagem. Então, a gente vai ver um segundo exemplo de descrição explícita da personagem da mulher que escreveu a Bíblia, que é a mulher que ela se descreve feia. Aqui nesse momento, ela já usa as palavras de forma direta e clara para que a gente entenda que ela está falando dela mesma, tá? Ali ela diz assim: bastaria que o explorasse com dedos medianamente espertos para detectar de imediato grotescas angulosidades, assustadoras assimetrias. Mas nunca o fiz, quer dizer, ela nunca tinha se notado, se tocado para perceber o quanto ela era feia. Aí ela diz assim, ó, aqui a gente vai ter a descrição explícita. Tenho belas mãos, aliás, tenho belos seios, belos quadris, sou da variedade paradoxal conhecida como feia de cara, mas boa de corpo. E essas mãos com que, movidas por vossa própria vontade, recusavam-se a excursionar o sombrio país da face. Então aqui ela fala da beleza das mãos, da beleza dos seios, da beleza dos quadris, que ela era uma pessoa que tinha um corpo bonito, mas tinha um rosto feio. Feia de cara, mas boa de corpo. Então ela usou as palavras de forma direta e clara. Então só para finalizar, para não ficar nenhuma dúvida mais. Explícito, as palavras estão escritas ali de forma direta e clara. Implícito, eu tenho que fazer a leitura e deduzir. Como que eu posso fazer essa dedução? Eu posso deduzir pelas ações do personagem, pelos sentimentos dele, então eu posso ter uma descrição psicológica para deduzir quem é esse personagem, né? Numa descrição implícita, tá? E a explícita é direto e claro, usou as palavras ali, eu li, eu entendi que é isso, tá? Se ainda tiver alguma dúvida sobre isso, vocês coloquem lá no WhatsApp perguntando, ou no Classroom mesmo perguntando, para não ficar nenhuma dúvida mais sobre isso, tá? Porque eu percebi que essa foi uma grande dúvida em separar esses dois significados, tá ok? Então, o segundo ponto de dificuldade de vocês lá na prova é buscar as características do texto de divulgação científica e principalmente comprovar essas características, tá? Uma coisa que é importante a gente relembrar sobre o texto de divulgação científica é que a intenção desse texto, o objetivo desse texto é sempre apresentar algum fato científico, alguma descoberta científica que tenha sido feita, né? E ele sempre vai ter como base uma pesquisa, tá? Então, se fizeram-se análises sobre aquilo, fizeram-se estudos sobre aquele tema, e a partir desses estudos chegaram a essa conclusão e fizeram esse texto para divulgar esses estudos e essa pesquisa que foi feita, tá? Vamos analisar um texto aqui para a gente identificar alguma dessas características. O primeiro ponto é sempre pensar que, apesar dele não ter uma estrutura fixa, né? Quer dizer, eu posso ter um texto que vai colocar uma opinião de forma bem discreta, apresentar muitos dados estatísticos, poucas opiniões de técnicos, e eu posso também ter o contrário, eu posso ter muitas opiniões, quer dizer, várias pessoas colocando as suas opiniões sobre aquele fato, ou apresentando os dados sobre aquela pesquisa, como a gente viu no texto da avaliação trimestral. Nesse texto aqui a gente já vai ver que tem menos técnicos, né, menos falas sobre esse assunto, sobre o tema. Então a estrutura ela pode variar bastante, não existe uma estrutura fixa, vai ter a apresentação do tema, daí vai ter a fala, daí vai ter a opinião, não. Eu posso simplesmente nem ter a opinião,
num texto de divulgação científica. Em outros textos eu posso ter. Só que lembrando, o foco do texto não é a opinião sobre o assunto, então a opinião sempre vai ser algo muito discreto. A gente quase não vai perceber que aquilo é uma opinião. A gente vai ver nesse exemplo desse texto aqui, tá? Então o título: cientistas anunciam um rio subterrâneo de 6.000 quilômetros embaixo do rio Amazonas. Batizado de Hansa, em homenagem a um dos pesquisadores que participaram do estudo, o rio corre a 4.000 metros de profundidade em meio a sedimentos. Descoberta foi possível graças a dados de 241 mil poços perfurados pela Petrobras nas décadas de 1970 e 1980. Então você já tem dados estatísticos aí. Quer dizer, em que época que foi feita essa pesquisa? Entre 1970 e 1980. Então, uma década ficou se pesquisando, ficou se perfurando poços, né? E aí acabaram descobrindo que tinha esse rio subterrâneo a 6.000 quilômetros de profundidade, tá? Depois ele continua dizendo assim: pesquisadores do Observatório Nacional, ON, encontraram evidências de um rio subterrâneo de 6.000 quilômetros de extensão que corre embaixo do rio Amazonas, a uma profundidade de 4.000 metros. Os dois cursos d'água têm o mesmo sentido de fluxo, do oeste para leste, mas se comportam de forma diferente. Eu comentei ali que o rio era 6.000 quilômetros de profundidade, não, ele é 4.000 metros de profundidade, mas ele tem 6.000 quilômetros de extensão, tá? Aí depois ele explica novamente que a descoberta foi feita por causa dos poços, né, que a Petrobras estava perfurando durante uma década e acabou descobrindo o rio. Aí a gente tem a primeira informação que é utilizada como forma de comprovação lá. Lembram que eu falei que a gente tinha várias formas de comprovar as informações? Por exemplos, por comparações, por dados estatísticos, relações de causa e efeito. Então a gente já tem duas informações aí desse tópico que eu acabei de citar aqui. Primeiro são os dados estatísticos, então a gente sabe que o estudo foi feito por uma década, né, e foi feita essa descoberta porque a Petrobras ficou durante uma década fazendo essas perfurações e acabou descobrindo o rio, então isso é um dado estatístico. A segunda informação seriam as relações de causa e efeito. Por que esse rio foi descoberto? Porque a Petrobras estava fazendo as perfurações. A intenção não era descobrir o rio, né, mas em consequência disso, a partir da perfuração é que se descobriu o rio. Então a gente tem a segunda comprovação, que é a relação de causa e efeito. E a primeira, que são os dados estatísticos. E aí a gente vai ter a fala do técnico aqui, que também é um tipo de comprovação de que aquele texto tem uma boa índole, né? Que foi feita uma pesquisa séria sobre aquele assunto. Então ele diz assim: o geólogo Olimar Lima, da Universidade Federal da Bahia, assistiu à apresentação do trabalho e, na ocasião, mostrou aos autores mais dados. E aí ele coloca a fala do pesquisador, tá? Do geólogo. Os resultados são muito bons, afirma Lima. Então, isso é a fala do geólogo, né? De um técnico. Isso ajuda a dar veracidade para a informação, para a pesquisa e, obviamente, para o texto também. Só não acho correto propor a existência de um rio subterrâneo. Ele argumenta que os dados permitem, então isso aqui já é a leitura do jornalista sobre o que o técnico falou. Ele argumenta que os dados permitem afirmar a existência de um imenso fluxo de água através das formações permeáveis da bacia amazônica, mas a velocidade seria muito baixa para justificar a categoria do rio. Então a gente já encontrou aqui relações de causa e efeito, dados estatísticos, fala de técnicos, né? E a gente vai ter no finalzinho do texto, de forma bem discreta aqui, uma opinião do jornalista, tá? É algo muito sutil. Se a gente lê muito rápido, não prestar atenção, você nem percebe que é uma opinião. A descoberta, por enquanto, não mudará a vida das populações que habitam a bacia amazônica. Então, isso é a opinião do jornalista. A partir de toda a leitura que ele fez, de que foi feita uma pesquisa, foi feito um estudo, foi feita a descoberta do rio, ele deduz que isso não vai melhorar em nada a vida das pessoas que moram lá na bacia amazônica, né? Porque ele diz assim: como o rio está a uma profundidade muito grande e há muita água doce na superfície, não seria economicamente razoável perfurar a terra para cessar o curso de água. A pesquisa em nenhum momento teve a intenção de falar sobre qual a importância disso
para as comunidades que moram ali na beira do rio, das comunidades ribeirinhas que a gente chama, né? Em nenhum momento a intenção da pesquisa era essa. Então essa é uma opinião do jornalista, tá? E a gente tem também uma outra comparação aqui, que também é uma característica, uma forma de comprovação da veracidade do texto. Contudo, se por um lado a velocidade não se compara de um rio convencional, o volume de água assume ordens de grandeza que tornariam compreensível tal comparação, reconhece o pesquisador. Então aqui ele compara um rio que correria em cima, né, da terra e o rio que seria subterrâneo. Ele está fazendo uma comparação aqui entre esses dois sistemas aqui de funcionamento do rio, tá? Então é uma forma de comparação também. Então nesse texto a gente encontrou a fala do técnico, as comparações, os dados estatísticos, as relações de causa e efeito, tá? Isso é importante a gente identificar. E a opinião também do jornalista, né? Como eu falei, ela sempre acontece de forma bem sutil. Essas eram as maiores dificuldades de vocês aqui no texto de divulgação científica e depois nas características do romance, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os outros conteúdos, é só voltar lá na aula 17, rever o vídeo completo com toda a revisão e fazer a prova, tá ok? Bom estudo para vocês, até semana que vem. Tchau!